Olá, pessoal. Mais um encontro aqui de mercado financeiro e de capitais. Hoje nós vamos continuar, né, abordando a estrutura do sistema financeiro nacional. Aqui, no caso, será a parte 3. Lembrando que eu dividi o tema em 4 partes. Vou aqui compartilhar, então, o arquivo para a gente dar início. Então, vamos lá. Sistema financeiro nacional, no caso aqui, a parte 3. E o objetivo aqui da nossa videoaula será apresentar as funções das entidades do sistema de seguros privados, né? Então, aqui é aquela segunda parte da estrutura do sistema financeiro nacional, que seria aqui o que está em vermelho. Então, nós temos aqui o sistema, né, de seguros privados, que é uma das divisões, né, de áreas do Sistema Financeiro Nacional, e como órgão máximo nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o órgão regulador, o emissor de normas, e como órgão executor, fiscalizador, a SUSEP, e aí os operadores nesse mercado. Tá? Então, vamos falar aí de cada um dessas entidades. Conselho Nacional de Seguro Privado, né? Então, ele é o órgão máximo desse sistema de seguros, dentro do Sistema Financeiro Nacional. Então, ele é um órgão que ele é o responsável por fixar as diretrizes, as normas, as políticas relacionadas a toda a área de seguros, né, de seguros privados. É composto, né? Então, ele é um colegiado, né? Ele é composto por representante do Ministério da Economia, que é o que preside esse conselho, do Ministério da Justiça, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e também da Superintendência de Seguros Privados do Banco Central e também da Comissão de Valores Mobiliários. Então, esse é um colegiado que tem por norma, né, criar aí definir as políticas, diretrizes e regular o sistema de seguros no país. Atribuições, né? Então, ele tem essas atribuições. Então, ele é responsável em fixar as normas e políticas de seguros privados, regular, né, a constituição, a organização, funcionamento e a fiscalização das entidades que exercem atividades, né, dentro desse sistema de seguros, bem como, né, definir as penalidades previstas aí no caso de faltas, de erros cometidos por esses agentes. Também cria, né, as características gerais, né, dos produtos, dos contratos de seguro, de previdência privada, capitalização e resseguro. Então, esse ambiente ele pega não só o seguro, né, nas suas mais diversas modalidades, como também a previdência privada, o sistema de capitalização e também os resseguros, né? Estabelecer exercícios gerais de operações de resseguro, conhecer os recursos das decisões da SUSEP e do IRB, né? A SUSEP é o órgão executivo, o IRB é o Instituto de Resseguros do Brasil, ele é ela é uma instituição de resseguro, né? Hoje ele é uma entidade privada, mas ele era uma atividade estatal, né? O IRB era uma entidade pública, então, e depois ele foi, de certa forma, privatizado, e hoje é uma entidade privada, inclusive com ações aí na Bolsa de Valores. Prescrever os critérios de constituição das empresas seguradoras, né, de capitalização de previdência privada aberta e também das de resseguros. Então, ele disciplina todo o mercado, né, não só como autorização de funcionamento, de organização, das atividades, dos produtos e serviços que são ofertados nesse mercado, também
as formas como as entidades vão se organizar. E também a questão aí dos profissionais que atuam no mercado de seguros, que são os corretores. Então, eles também estão sujeitos aí a essas normas. Bom, então, como órgão subordinado aí, abaixo do Conselho Nacional de Seguro Privado, temos então a SUSEP, que é a grande xerife, né, vamos assim dizer, do mercado de seguros. Então, ela é o órgão responsável em aplicar aquelas normas definidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, ela é o órgão executor. Então, ele tem por responsabilidade fiscalizar o mercado de previdência privada aberta, né? A capitalização em resseguro, mercado de seguros, previdência e capitalização em resseguros. E ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia e foi criada em 1966. Então, ela é uma entidade mais recente, como se comparada aí com o Banco Central e outros. Então, ela tem esse papel de fazer esse trabalho de guardiã, vamos dizer assim dizer, do bom funcionamento do mercado de seguro, capitalização, previdência e resseguros. Tem por atribuições fiscalizar, né? Então, veja bem, o conselho ele vai criar normas, a SUSEP vai fiscalizar, ou seja, vai aplicar as normas, a fiscalizar a constituição, a organização, o funcionamento das entidades de previdência, de seguros, capitalização e resseguros, né? De acordo com as normas, né, traçadas aí pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, ela tem por obrigação, né, de proteger, né, essa captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência e capitalização. Então, quando a gente faz uma previdência privada, a gente está fazendo uma poupança, nós estamos construindo uma poupança para, no futuro, isso gerar uma renda, né, e um conforto melhor lá numa idade mais avançada, que seria na aposentadoria. Então, ela tem por papel, né, criar e proteger essas pessoas, né, que investem nesses produtos pensando lá na frente em ter uma renda melhor do que a aposentadoria aí pela previdência oficial. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores, né, dentro desse mercado que ela supervisiona, promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais vinculados a essas atividades de seguros, né, previdência e capitalização, promover a estabilidade do mercado, né, que ela fiscaliza, zelar pela liquidez e solvência das empresas que atuam no mercado, ou seja, ela tem que acompanhar qual é a situação de saúde financeira das empresas de seguro, capitalização, previdência e resseguros. Disciplinar, acompanhar os investimentos daquelas entidades, né, ou seja, as entidades de seguros, previdência, né, têm assim como ativo, nos seus principais ativos, é dinheiro, não são bens físicos como, né, imóveis, móveis, essas coisas. O principal ativo de uma empresa de seguros, de previdência e capitalização é dinheiro, são recursos que ela capta, né, e que tem como obrigação passiva, lá na frente, pagar uma aposentadoria para alguém, ou o prêmio da capitalização, ou da cobertura dos sinistros. Então, ela tem recursos no ativo, que são recursos, assim, volumosos. Então, elas têm que aplicar esses recursos do mercado de tal forma a obter rentabilidade para garantir os planos atuariais, né, vamos assim dizer, no futuro. Então, quem faz um seguro, né, de vida, um seguro de um bem qualquer, ele está pegando o risco e transferindo para a seguradora, né? A seguradora tem lá os dados estatísticos e para cada X quantidade de seguro que ela contrata, um X% ela vai ter que cobrir o sinistro, por exemplo, né? O sinistro. Então, ela tem que ter esses recursos, esse montante de recursos, desses seguros que ela vende, aplicado em ativos que rendem juros, né? E para formar uma poupança para ela cobrir esses sinistros que ela vai ter que cobrir lá na frente, porque isso como se diz, é inevitável, vai acontecer, né? Para cada
sei lá, X seguros de veículo que uma seguradora vende, uma quantidade X vai ter sinistro, vai ter problema de colisão, ou de roubo e furto, ou de incêndio, coisa desse tipo. Então, ela tem que dar cobertura. Da mesma forma, é a previdência privada aberta. Eu vou fazendo depósitos durante uma quantidade de anos que foi combinada com a seguradora, e no final eu vou ter um montante de recursos que vai me dar uma renda mensal aí por um determinado período. Então, ela tem que pegar esses recursos que as pessoas contribuem mensalmente, aplicar no mercado financeiro para ganhar juros e formar um colchão de liquidez para, no futuro, ela ter recursos para pagar essas aposentadorias. Da mesma forma, a capitalização, que as pessoas vão acumulando valores e vão concorrendo a sorteios, e também, no final do contrato, a pessoa vai ter de volta aí parte daquele valor que ela capitalizou. Então, ela tem que formar esse colchão de liquidez. Isso tudo é feito com base em cálculos atuariais, né? Ou seja, as ciências atuariais é que vai definir quais são esses valores, né? Então, a questão de noção de atuárias é importante no curso de Ciências Contábeis para a gente entender um pouco disso, tá? Então, ela tem que acompanhar, ver se essas entidades estão, como se diz assim, investindo de forma adequada esses recursos. Então, ela tem que disciplinar e acompanhar como deve ser feito esses investimentos. A empresa não pode ficar aplicando aí aleatoriamente, não. Existe uma regra para isso, ou seja, ela não pode pegar todo o dinheiro e investir em uma carteira de ações, correr muito risco. Então, ela pode investir até X% em ações, e aí ela vai para a renda fixa, pode investir em outros ativos que promovam rendas, né? Então, isso é disciplinado, ou seja, é regulado pela CVM. Ou seja, cumprir e fazer cumprir todas aquelas deliberações que são emanadas do Conselho Nacional do Seguro Privado, né? E ela faz o serviço de secretaria executiva do Conselho Nacional de Seguro Privado. Então, a CVM é que assessora o conselho aí como secretaria executiva. Então, veja assim que o sistema tem lá um órgão regulador, um órgão executor, e agora nós vamos falar sobre as entidades que atuam nesse mercado, que são as seguradoras e resseguradoras, é um primeiro grupo. Então, o que é uma seguradora? É uma empresa, né, uma companhia de seguros, né? É um tipo de empresa que atua no mercado financeiro, ela atua dentro desse mercado, e o papel dela é emitir apólice de seguros e, em caso de sinistro, cumprir os termos de indenização prevista nessa apólice. Então, quando a pessoa decide, por exemplo, contratar o seguro do veículo, ela vai fazer um contrato com essa seguradora, e esse contrato chama-se apólice. Então, as condições que regem esse seguro estão previstas nessa apólice. E aí a pessoa, para ter essa cobertura, ela paga um valor para a seguradora, que esse valor denomina-se de prêmio, né? Ela paga um prêmio para ter essa cobertura, então ela está transferindo o risco que ela tem para a seguradora, tá? E elas podem segurar, né, bens materiais e imateriais, como veículos, imóveis, a vida, ou partes do corpo, ou a própria vida do segurado, parte do corpo. Por exemplo, uma pessoa famosa, por exemplo, um jogador de futebol, por exemplo, famoso, ele pode fazer seguro, por exemplo, da perna ou das pernas, né? Caso ele sofreu uma lesão que o incapacite de exercer a sua profissão de jogador, ele vai ter aí seu contrato encerrado, né? São salários milionários, vai perder esse salário. Então, ele teria aí uma cobertura, né? Para uma indenização aí, talvez, de um valor X contratado, que daria aí alguns meses ou anos de salário que ele está recebendo. Isso daria uma tranquilidade para ele, né? Já comentei aqui que eu tinha um jogador famoso, né, de futebol, de botão, né? Ou seja, aquela mesa que a pessoa joga botões, né, com o dedo. Então, faz seguro do seu dedo indicador, que era o dedo que servia para jogar botões. Então, ele fez seguro disso. Quando a gente faz seguro de vida, né, a gente também faz seguro do corpo, né? Se a pessoa tem um seguro de vida e ele sofre um acidente e ele tem, por exemplo, um membro amputado ou a perda de um dedo, de uma falange,
existe um valor lá na pólice que diz, olha, uma falange do seu dedo indicador direito vale tanto nessa pólice, ou um dedo inteiro, ou a mão, ou um braço, ou a perna. Então, essas amputações, elas também têm são cobertas pelo seguro de vida, tá? Então, existe isso dentro do ramo de seguros. Então, seguradora é isso. Só como questão histórica, né, a primeira seguradora que estabeleceu no Brasil foi lá quando a família real chegou no Brasil, em 1808, e era uma seguradora que fazia seguro marítimo, né? E ela era chamada de seguradora Boa Fé, né? Boa Fé, né? É interessante isso. Então, foi a primeira seguradora, né, que foi constituída no Brasil. Então, e era regida, né, por leis portuguesas, né? Então, somente em 1850, quando foi aprovado o Código Comercial Brasileiro, né, em 1850, ainda no Império de Dom Pedro II, que é a Lei 556, e diga-se de passagem, né, pessoal, essa lei é de 1850 e tem parte dela ainda que está em vigência até hoje, tá? O Código Comercial foi revogado em parte quando entrou em vigor o Código Civil atual, né, aqui no Brasil, que é do ano, acho que de ano 2000, parece, né? Acho que o ano 2000, que entrou em vigor o Código Civil atual. Até então, era o Código de 1850, tá? O Código de 1850. E parte dele ainda está em vigor, né? É vigente até hoje. Então, imagina uma lei assim lá da época do Império de Dom Pedro II, tá? Bom, então, seguradora é isso, tá? Então, ela tem esse papel, né, de vender, né, contratar seguro através de apólice e fazer a cobertura do sinistro, né, quando acontece, tá? Bom, então, as seguradoras, elas fazem seguro. E o que é o resseguro, né? Então, traduzindo isso de uma forma bem simples, é o seguro do seguro, tá? É o seguro do seguro. Então, é uma operação que uma seguradora, então ela contrata o seguro com alguém e ela acha que esse valor é muito alto para ela assumir esse risco, é muito elevado esse risco. Ela contrata isso com uma outra seguradora, ela faz uma operação de resseguro. Então, ela acaba transferindo parte do risco dela para uma outra seguradora ou para uma seguradora específica de fazer resseguro, como é o caso do Instituto de Resseguro do Brasil, que é o IRB. Tá? Então, ela transfere total ou parcialmente aquele risco que ela assumiu, através de emissão de uma outra apólice ou em conjunto entre elas. Pode-se fazer também seguro de um bem, juntar um pool, né? Vamos dizer assim, uma quantidade X seguradora e elas fazer o seguro daquele bem. E aí elas diluem o risco entre elas. Então, cada uma faz uma apólice cobrindo uma parte daquele seguro. Também é possível fazer dessa forma, né? Quando é um seguro normal, tranquilo, mas imagine fazer o seguro de um navio cargueiro, né, um grande navio cargueiro, uma plataforma de petróleo, são coisas assim que são valores absurdos, né? Então, uma seguradora sozinha, às vezes, ela não tem, vamos dizer assim, o cacife, né, para assumir sozinha esse risco. Então, ela faz o resseguro, né, para isso. Ele pode ser feito em função da seguradora achar que o risco é muito alto para ela, ou ela pode fazer isso tendo em vista uma própria regulamentação aí definida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Ou seja, para um volume X de risco assumido, é obrigatório a seguradora fazer o resseguro. Então, pode acontecer isso. Então, isso é o resseguro, tá? Então, traduzindo isso de uma forma bem simples, é o seguro do seguro, tá? É, e isso é preservar a seguradora. Imagina ela assumir um risco muito elevado e acontecer o sinistro. Aí ela tem que cobrir aquele valor. Ela pode ir até a falência, assim, em função desse valor que ela assumiu. Então, por isso, ela dilui. Isso preserva aí a saúde financeira, a solvência da seguradora, tá? Bom, o outro conjunto, né, de entidades que atuam também nesse segmento são as entidades abertas de previdências, né, de previdência complementar ou previdência privada, vamos assim dizer.
Então, as entidades abertas de previdência complementar ou previdência privada são sempre uma sociedade por ações. Eu não concordo muito com o que está aqui, mas a literatura trouxe que ela não possui fins lucrativos. No meu entendimento, elas possuem sim fins lucrativos e que administra diferentes planos de previdência privada, né? Então, você pode ir, por exemplo, em qualquer um dos bancos que a gente conhece aí, Caixa Econômica, inclusive, e contratar um plano de previdência privada, combina lá quanto você vai pagar por mês, por quantos anos você vai pagar, e com qual idade você vai sair, né? Que é a data de saída, ou seja, quando você cessa as contribuições e a partir daí você começa a receber um valor mensal. Aí você combina se é por um X período, aí tem as formas de saída. Então, são diferentes planos, porque ela pode. Existe, por exemplo, os planos de previdência privadas, que é o PGBL, e tem o plano VGBL, por exemplo, né? O plano PGBL é o plano garantidor de benefício livre, e o VGBL é o vida garantidor de benefício livres. Existem diferenças aí nesses dois tipos de plano, né? O PGBL, a pessoa contribui por um determinado período para formar uma reserva, uma poupança, e no final ele decide como é que ele vai receber esse dinheiro. A diferença é a questão da tributação e do benefício que a pessoa tem de deduzir no imposto de renda dele aquelas contribuições que ele faz para esse plano. Então, quem declara imposto de renda no modelo completo, ele tendo um plano PGBL, as contribuições que ele faz, ele pode deduzir na base de cálculo do imposto de renda que ele faz todos os anos. Lembrando que, quando terminar o período de pagamento, ele começar a receber, ele vai pagar de volta isso sobre os valores que ele recebe, vai ter imposto de renda. Logicamente, ele pode contratar isso de uma forma de alíquota regressiva, ou seja, lá no final do período, a alíquota vai ser menor, não vai ser os 27,5%, por exemplo, pode ser 10% ou 15%. Então, esse é um tipo que é o PGBL. O VGBL, que é o Vida Garantidor de Benefício Livre, a pessoa contribui para esse fundo, para também formar um montante que lá no final ele decide se ele quer sacar esse valor de volta ou se ele vai receber isso num determinado período, aí ele contrata como que vai ser feito isso, só que aí não tem o direito ao abatimento no imposto de renda que ele faz agora. No final, né, se ele for resgatar, ele vai ter lá o pagamento de imposto de renda apenas sobre o ganho, né, sobre os juros que ele tiver, não sobre o valor das contribuições, tá? Então, tem essa diferença aí da questão tributária. Então, são planos diferentes. Eles também são definidos pela sigla IAPC, que é a Entidade Aberta de Previdência Complementar, e são regulamentados pelo Ministério da Economia. Essas empresas também eles fazem planos específicos, né? Ele pode chegar numa empresa e a empresa fala: eu quero contratar um plano aqui para que vocês administrar um plano de previdência complementar para meus empregados, por exemplo. Então, ela pode fazer isso também, né? Então, o objetivo central dela é criar e operar planos de previdência complementar que serão concedidos como renda continuada ou até mesmo como pagamento único. Ou seja, a pessoa contribui durante X anos, quando termina o período que combinou, ele pode fazer o resgate de todo esse valor, ou então ele fazer um período aí de renda continuada, né? Ou seja, posso fazer isso de forma vitalícia ou por um período certo, né? Ou seja, por forma vitalícia, ele vai receber até enquanto ele viver. Ou seja, se contratou, terminou de pagar de hoje, a partir de amanhã eu começo a receber, daí 2 meses ele falecer, acabou. Tá? Aquela poupança fica para o fundo. Ou ele pode, no final, falar assim: não, eu quero todo o dinheiro de volta, ele paga e ele leva o dinheiro para casa. Então, são as formas que a empresa, que a pessoa que compra o plano, né, tem como utilizar da poupança que ele fez. Logicamente que, para fazer isso, ela vai receber esses valores mensais, mas ela vai cobrar uma taxa de administração, que é chamada taxa de carregamento,
para administrar esse plano para a pessoa. Então, uma pessoa que contribui para um plano desse, ela vai ter que pagar ainda para a empresa administrar esse valor, tá? Bom, dentro desse sistema, além das seguradoras e resseguradoras e previdência complementar, tem a sociedade de capitalização, né? São aqueles famosos títulos de capitalização que os bancos gostam muito de oferecer para os clientes, né? Só faz aí um plano de capitalização, você concorre a um sorteio, né? Existe, então, sempre o sorteio, né, embutido nesses planos de capitalização. O plano de capitalização mais conhecido e mais famoso que existe no país, do meu ponto de vista, é a telecena lá do Silvio Santos, né? A telecena do Silvio Santos é um título de capitalização. Você compra um título, você paga todo mês um valor por um período X e todo mês você concorre a prêmios. E no final você tem de volta aí, né, uma parte do valor que você capitalizou. Né? O baú da felicidade do Silvio Santos, ele não entregava, como se diz assim, dinheiro, você retirava em mercadorias. Né? Era a forma de você fazer o resgate do seu plano de capitalização, que eram os planos do baú da felicidade. Né? Então, são entidades, né, constituídas sob forma de sociedade por ações, né, que contratam e negociam contratos de título de capitalização. Qual é o objetivo disso? Você faz depósitos mensais, né, todo mês, e depois de cumprido o prazo, você resgata de volta parte dos valores depositados, corrigido por uma taxa de juro estabelecida nesse contrato, né? Conferindo ainda, quando previsto, o direito de concorrer a sorteios e prêmios em dinheiro. Então, os títulos de capitalização têm essa característica. Você não capitaliza 100%. Por exemplo, geralmente a primeira parcela que você paga não é capitalizada, ou seja, você não vai ter ela de volta. O rendimento é um rendimento assim, muito baixo, menor do que o rendimento de poupança, por exemplo. Mas para quem gosta de apostar, né, pode concorrer aí pode concorrer, não, vai concorrer aos prêmios que são sorteados todos os meses, com base aí nos sorteios da Loteria Federal. Então, essas são as características dos planos de capitalização. Né? Então, o Banco do Brasil tem o Brasil Cap, a Caixa tem o Federal Cap, Bradesco Capitalização, Itaú Cap. Então, esses são Telecena, e tudo isso são títulos de capitalização, tá? Que são negociados no mercado. Então, a pessoa compra aquele título, paga todo mês, durante um período, e concorre a prêmios, né, aos sorteios. No final do período, ele tem de volta parte daquilo que foi capitalizado, corrigido aí por uma taxa de juros. Considerando isso como produto de aplicação financeira, eu acho um péssimo negócio, porque a rentabilidade é muito baixa. Agora, quem quer concorrer a prêmios, é uma possibilidade aí né, de ganhar um dinheiro. Né? Eu, como fui funcionário em banco, eu, né, vendi muito título de capitalização e tive clientes para quais eu vendi que foram contemplados aí em alguns sorteios em dinheiro, não sorteio máximo, mas sorteios, prêmios menores, porque existe os sorteios que são o primeiro prêmio e tem vários prêmios menores, né, todo mês. E às vezes a pessoa faz aí um título de capitalização, paga 50, 60, 70 reais por mês, e de repente sorteado e ganha 1.000, 2, 3 mil reais aí num prêmio menor. Como pode ganhar 100, 200 mil num prêmio maior, tá? Então é isso. Então, essa é a estrutura, né, do segmento do Sistema Financeiro Nacional, que diz respeito ao segmento de seguros e capitalização, e resseguros. Então, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês aí, nessa parte 3 da estrutura do mercado, do Sistema Financeiro Nacional. Então, era isso aí. Um forte abraço.